Tá começando mais um Shot 365. Eu sou Fernanda Soldatelli. Hoje é dia 21 de agosto, uma quinta-feira de 2025. E eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos. Vamos fazer aquela passadinha geral, tá? Vamos começar falando sobre os fãs do Oasis, que quebraram um recorde de consumo de cerveja em show. É bizarro, vamos trazer números e comparações e tudo que vocês têm direito. Seguimos para os Estados Unidos, que enviaram navios de guerra à Venezuela e fez com que o Maduro mobilizasse 4,5 milhões de milicianos e explicar se isso é preocupante, se isso não é preocupante, todas essas questões. Em terceiro, vamos falar o que acontece com o nosso corpo minutos antes da gente morrer. Será que passa toda uma nossa vida assim, na nossa cabeça? Será que a gente sente dor, principalmente? Vou trazer aí coisas para te acalmar, porque na verdade parece ser bem tranquilo. Seguimos aqui para o nosso quarto tópico, que eu posso falar que é o nosso tópico central, ele não é o que roda em volta, né? Mas você vai saber que estamos no meio do episódio, que é os Estados Unidos ampliou a triagem de vistos com foco em anti-americanismo nas redes sociais. E é uma decisão aí agora para ver se você pode ou não ter o visto e explicar o que é esse anti-americanismo. Nossos 3 últimos tópicos. O Brasil aprovou uma terapia inovadora para ajudar num tipo agressivo de leucemia. Vamos falar também sobre a Câmara dos Deputados, que está votando aí sobre um projeto para proteger as crianças da adultização nas redes sociais, o que ele inclui para as plataformas. No episódio de ontem a gente falou para as crianças, hoje a gente vai falar o que vai mudar para as plataformas, então para todas essas redes sociais. E terminamos com uma terapia que usa uma bactéria como um cavalo de Troia para levar um vírus direto para o câncer. É muito legal, é muito inovador. E se você ficou interessado, fica aqui comigo e bora começar. Vamos começar falando sobre o show do Oasis? Se você não sabe exatamente quem é o Oasis, você pode abrir o seu vídeo, porque estamos em vídeo. Olha eu aqui com você, tudo bom? Aqui do lado a gente tem o Oasis, para você se lembrar quem são esses irmãos mais briguentos do mundo. O que acontece? Os fãs deles quebraram um recorde inusitado durante os 7 shows no estádio de Wembley, em Londres. Consumiram em média 140 litros de cerveja por noite. Isso é muita cerveja. Totalizando aí mais de 100 milhões de reais em venda. O número é mais do que o dobro registrado nos shows do Coldplay, que foram 70 litros por noite, e muito acima da média de 20 mil litros dos shows na Taylor Swift por noite, aí todos no mesmo estádio. Aí cabe a mesma quantidade de pessoa. A demanda foi tão alta que a organização precisou transformar armários e áreas sobre depósitos improvisados para armazenar 4.500 barris. Vocês estão entendendo a quantidade de cerveja que foi consumida nesse lugar? Esse nível de consumo supera também grandes nomes do rock, como Metallica, que registrou aí 50 mil litros por noite em Paris. E no gênero do country, a gente tem o Stagecoach Festival nos Estados Unidos, que tradicionalmente vende mais álcool do que um único dia do Coachella inteiro. O perfil do público e do evento influencia diretamente na quantidade de bebidas vendidas e que gera aí quase que um ranking etílico dos palcos no mundo. No Brasil, o Rock in Rio de 2024 vendeu 520 mil litros de chopp em 7 dias, com uma média aí de 75 mil litros diários. Segundo a plataforma Zig, que é aquele cartãozinho azul que geralmente você passa nos eventos, o gasto médio do brasileiro com bebidas alcoólicas em eventos de 2025 é em média R$120 por pessoa. A cerveja segue sendo a preferida, mas entre os jovens de 15 a 29 anos, o consumo cresce mais em drinks prontos, feitos com vodka, cachaça, sucos e todas essas misturas. O dado ajuda a entender o comportamento dos públicos no festival e a importância estratégica de operações de bebidas e alimentos nesses grandes eventos. Sobre os Estados Unidos, Maduro, o Trump, todos eles, vamos explicar direitinho o que aconteceu. O governo dos Estados Unidos, sob a administração aí, obviamente, do Donald Trump, anunciou que usará todo o seu poder americano contra o regime de Nicolás Maduro, que considera um cartel narcoterrorista, nas palavras dele, obviamente. 3 navios de guerra norte-americanos foram enviados para a costa da Venezuela com a missão de combater gangues envolvidas em tráfico de droga. A operação deve conter cerca de 4 mil militares, além de aviões espiões e um submarino, e essa ação aí pode durar meses. Em resposta, Maduro declarou a mobilização de 4,5 milicianos armados em todo o país. O presidente venezuelano classificou a ação dos Estados Unidos como uma ameaça bizarra e afirmou que o país está preparado para reagir.
As milícias foram criadas por Hugo Chávez e são compostas por civis armados, treinados para apoiar as forças oficiais. O governo venezuelano diz estar em alerta em todo o território nacional e nas águas do Caribe também. Apesar dos históricos de confronto, analistas apontam que há mais uma relação pragmática entre os dois países nos últimos tempos, com episódios como troca de prisioneiros em julho. Ainda assim, a retórica agressiva ganhou força com o rompimento de 50 milhões de dólares oferecidos. Recompensa de 50 milhões de dólares oferecidos pelos Estados Unidos por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. A tensão cresce e reacendeu aí debates sobre os limites de ações militares e diplomacia entre o próprio continente. O que acontece com o nosso corpo minutos antes da gente morrer? A gente vê muito isso nos filmes também, né? Aquela morte tranquila, é assim, é que a gente sente dor. Bom, momentos antes da sua morte, o corpo começa a processar, a gente chama de fase ativa, que pode durar dias ou horas, especialmente se você se a pessoa tem uma doença prolongada, né? Nessa etapa, funções vitais começam a desacelerar. O que isso vai gerar? Um cansaço extremo, reclusão, inconsciência, diminuição da fome e sede, alteração na pele e na circulação. Especialistas explicam que esses sinais indicam o desligamento gradual do nosso organismo. É como se a gente fosse apagando cada vez uma luzinha da nossa casa antes de fechar a porta. A médica Ana Cláudia Quintana Arantes associa esse processo aos 4 elementos da natureza. Então, o elemento da terra, ela vai dizer que vai representar a perda da força física. Então, você não vai mais conseguir levantar e coisas assim. A água é a secura da boca, dos olhos e da pele. Já o fogo vai simbolizar uma breve melhora antes do fim, quando o paciente pode se comunicar e até se despedir. E o ar é marcado pela respiração irregular, barulhenta e, por fim, a nossa última respiração. Cada fase pode ser acompanhada com cuidados para que tragam conforto, hidratação para sua pele, uso de medicamento para dor e uma presença emocional da família, obviamente. O momento final envolve um silêncio e paz, com uma parada do coração e do cérebro. Especialistas reforçam que o fim da vida não precisa ser tratado com desespero. É uma etapa natural que merece ser vivida com consciência, dignidade e afeto. Mais do que uma intervenções médicas, é essencial permitir que o paciente se despeça, seja acolhido e lembrado com amor. Vamos falar o que seria esse anti-americanismo que os Estados Unidos trouxe aí como um dos, vamos dizer, requisitos para o seu visto ser aceito. O governo dos Estados Unidos anunciou que passará a investigar manifestações consideradas anti-americanas nas redes sociais de cada candidato a visto, como parte de uma nova diretriz do Serviço de Candidatura e Imigração. A medida inclui a análise de envolvimentos com organizações consideradas terroristas ou antissemitas, e a triagem já havia sido feita desde junho, agora com um escopo mais ampliado. A intenção, segundo a Casa Branca, é negar benefícios migratórios a pessoas que desprezam o país, nas palavras deles. No entanto, a política não define claramente o que seria um anti-americanismo, deixando uma interpretação em aberto. A justificativa legal se apoia nos trechos da Lei da Imigração e Nacionalidade de 1952, que veta a naturalização de comunistas e pessoas que desejam derrubar o governo. Especialistas e defensores de imigração afirmam que a mudança pode abrir espaço para abusos e decisões arbitrárias, baseando em viés e subjetividade. Críticos comparam a medida com o marcatismo, um período em que os opositores políticos foram perseguidos sobre acusações de comunismo. Há receios de que qualquer crítica à política dos Estados Unidos, a apoiar, por exemplo, o cessar-fogo em Gaza ou postagens contrárias ao governo Donald Trump possam ser usados contra os candidatos. A nova diretriz gerou fortes reações nas redes sociais e preocupação entre os advogados da imigração e da academia. Bom, lembra que eu te falei que o Brasil tinha um novo tipo de tratamento para uma leucemia grave? Vou te explicar. A Anvisa aprovou indicações para o uso do medicamento chamado Tyvaso, um tratamento aí nos casos de leucemia agressivo, que contam com a mutação do gene IDH1, certo? A autorização vale tanto para pacientes recém-diagnosticados que não podem receber quimioterapia, quanto para aqueles que já não respondem a tratamentos anteriores. O remédio já está disponível no Brasil desde 2024 para outros tipos de câncer e agora se torna uma nova opção para um tipo agressivo e difícil tratamento da leucemia.
A decisão se baseia em um estudo clínico de fase 3 que mostrara a combinação de tibovosso com azacitidina, certo? Podem mais do que triplicar o tempo de sobrevivência dos pacientes em relação a um tratamento convencional. Os dados também revelam que quase metade dos pacientes alcançou a remissão total ou uma parcela significativa se tornou independente da transfusão de sangue, o que é muito importante para você ter uma qualidade de vida. Com isso, o Brasil passa a contar com a primeira etapa, com a primeira terapia direcionada para mutações de DH1 nos casos de leucemia agressiva, aproximando-se aos padrões já adotados nos Estados Unidos e na Europa. Especialistas destacam a eficiência e a tolerabilidade do tratamento para uma população com opções terapêuticas limitadas. Tá? Não se perde, fica aqui comigo. Eu juro que vai ficar fácil. O que representa um avanço oncológico aí para o Brasil. Você com certeza viu recentemente o caso do Felca e da vídeo da adotização e tudo que tem rolado com o Ítalo Santos e todas essas pessoas, certo? A gente falou por aqui um pouco também. Mas agora a Câmara está aprovando um projeto que vai responsabilizar as plataformas por esse tipo de conteúdo. Então, a Câmara de Deputados votou na quarta-feira, um projeto para criar regras para proteger crianças e adolescentes da chamada adultização nas redes sociais. O texto já passou pelo Senado e estabelece que as plataformas digitais tenham o chamado dever de cuidado, ou seja, a obrigação legal de adotar medidas para evitar danos e responder por omissões. Entre os principais pontos está a retirada imediata de conteúdos ilegais, restrições à publicidade, ferramentas de controle parental e o banimento de loot box dos jogos para menores. As plataformas também deverão implantar a verificação de idade em sites pornográficos, proibir perfis de comportamento para fins publicitários e associar perfis de menores às contas dos seus responsáveis legais. Ou seja, a criança vai ter a sua conta ligada diretamente à conta do seu responsável legal. As configurações padrões de controle parental devem limitar interações com o desconhecido, controlar o tempo de uso e funcionamento de recursos, além de restringir o uso de localização e inteligência artificial de forma desnecessária. O descumprimento dessa norma pode gerar punições que vão desde advertência até uma multa de R$50 milhões por infração e até a suspensão e banimento da operação no Brasil aí para as redes, Isso aqui não é uma multa para os pais, é uma multa para as plataformas. Apesar da aprovação de urgência na terça-feira, o projeto enfrenta resistência por parte da oposição e teme riscos à liberdade de expressão. Críticos apontam como uma vaga expressão o acesso provável por menores presente no texto e pedem ajuste. Ainda assim, a proposta é vista como um avanço importante no combate à exploração digital de crianças e adolescentes, especialmente diante das recentes denúncias de monetização indevida e pedofilia na internet. Lembra que eu te falei? Esse aqui é o nosso último tópico, eu falei que era rapidinho, você nem deve ter sentido passar. Mas lembra que eu te falei que tinha uma bactéria que ela era usada como um cavalo de Troia, ou seja, ela enganava o nosso corpo, também para o tratamento de tumores? Assim, bizarro como eles conseguiram descobrir isso. Pesquisadores da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma terapia inovadora que combina uma bactéria e um vírus para combater tumores. No estudo, os vírus com capacidade de destruir células cancerígenas foram escondidos dentro dessa bactéria geneticamente modificada, que agem como um cavalo de Troia. Essa estratégia protege o vírus do sistema imunológico e os leva diretamente para dentro dos tumores, aumentando aí a eficácia e a precisão. A bactéria utilizada migra naturalmente para o interior do tumor e libera o vírus diretamente nas células cancerígenas. Para garantir a segurança da técnica, os cientistas criaram um mecanismo que impede a disseminação do vírus fora do tumor. Gente, isso é bizarro, desculpa, isso é completamente bizarro. Ele só está ativo quando ele tem a presença de uma molécula produzida pela bactéria, que é uma bactéria ruim, no caso, que não existe em outra parte do nosso corpo. Isso reduz o risco de infecção dos tecidos saudáveis e amplia o controle sobre o tratamento. O estudo realizado em camundongos abre caminhos para umas novas terapias vivas contra o câncer, especialmente para pacientes que já têm imunidade aos vírus utilizados.
Ainda assim, são necessários testes clínicos em humanos, mas os resultados são promissores e mostram potencial em terapias combinadas para atingir os tumores com mais eficácia e segurança. E dessa forma eu me despeço de você. Eu espero que você tenha uma ótima quinta-feira. Eu te espero amanhã. E para você não ficar morrendo de saudade, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, @shot365_, para saber sobre mais informações ou mais detalhes sobre o que eu te falei aqui. Eu sou a Fernanda Soldatelli e eu te vejo amanhã.